Fala geeks, tudo bem com vocês? Todo fã de super-heróis, pelo menos uma vez na vida, já pensou em se tornar o protagonista daquela história? E na realidade, alguém com poderes iguais a super-heróis já desceu Marvel seria a loucura, hein? Imagina conseguir enxergar totalmente no escuro, como ler, escrever, ou ter ossos 150 vezes mais fortes que granito. Mas acredite, existem pessoas com habilidades tão incríveis que talvez até você poderia querer ter, ou não. Quer saber mais? Então vem comigo e veja agora 8 pessoas com superpoderes na vida real. Se você não me conhece, eu sou o Sammy e seja bem-vindo ao Mentalmente Geek. O DNA humano já passou por diversas mudanças. Isso vem acontecendo desde o início das primeiras civilizações. E a prova disso é que todos nós herdamos a genética da nossa linhagem antepassada. A visão científica classifica isso como sendo um salto na evolução humana, ou seja, uma mutação genética. E essas mutações podem provocar das mais simples às mais complexas mudanças no nosso corpo, e que muitas dessas ainda são um mistério para a ciência. O homem com estômago de avestruz. Muitas pessoas não sabem, mas nos quadrinhos da DC Comics existe um cara que faz parte da legião de super-heróis chamado Digestor. E a habilidade dele provavelmente você já deve saber qual é. O único poder desse cara é devorar qualquer coisa com seu estômago de avestruz. E na vida real, temos o francês Michel Lotito. Ele era conhecido como o senhor come de tudo. Michel era capaz de consumir objetos não comestíveis para a maioria das pessoas, desde vidro a metais. O sistema digestivo desse cara parecia o do Godzilla. Por dia, ele poderia comer até 2 kg de metal, vidro, borracha e madeira. Como esse cara conseguia comer tudo isso, você deve estar se perguntando. O Lolito possuía um distúrbio chamado alotriofagia, uma compulsão de consumir objetos sem valor nutricional, porém em níveis absurdos. Esse cara pode ser considerado sortudo. O seu corpo adaptou-se a esse bizarro cardápio, e essa adaptação por alimentos estranhos permitiu que ele absorvesse tudo. E durante a sua vida, ele fez algo extraordinário que a maioria das pessoas não conseguiriam fazer. Ele foi capaz de devorar um avião modelo Cessna 150 por inteiro, em um período de apenas 2 anos. Super flexibilidade. Algumas pessoas tinham uma flexibilidade considerada fora do comum. Isso é bem notável em artistas de rua ou de circo. Porém, existem casos que podem ser vistos como algo quase sobrenatural. Como exemplo disso, conheça Javier Botet. Você pode não saber ou lembrar quem é ele, mas talvez você já o tenha visto por aí em algum filme de terror, como Slenderman, Mama e muitos outros. E um detalhe bem interessante é que a maioria dos movimentos que ele faz em cenas de filmes não tem computação gráfica. E as criaturas sobrenaturais de flexibilidade aterrorizante feitas por Javier são resultado de a doença que ele possui, conhecida como Síndrome de Marfan. Essa habilidade de se dobrar todo é de origem genética, ou seja, é algo que é hereditário e passa de pai para filho. Isso afeta de maneira drástica o tecido conjuntivo de todo o seu corpo. Isso significa que pessoas como ele são extremamente altas e magras, com dedos e membros bem compridos, e em alguns casos, como é o dele, uma flexibilidade fora do normal. Mas infelizmente, a síndrome de Marfan afeta o coração, olhos, vasos sanguíneos e os ossos, gerando assim vários problemas de saúde. Mas por sorte, Javier é um dos raríssimos casos que seus problemas são mínimos. O homem raio. Há um ditado popular que diz que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, mas o guarda florestal Roy Sullivan foi atingido 7 vezes por raios e sobreviveu. Esse cara era considerado a própria tempestade do X-Men. Podemos considerar que esse cara era fora do comum. Para você ter ideia, as chances de sobreviver a ser atingido por um raio são menos de 1%. Entre os anos de 1942 e 1977, ele se tornou o mais famoso guarda florestal do Parque Nacional do Estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Sullivan foi atingido por raios 7 vezes, em ocasiões diferentes, é claro. E depois de ser atingido 7 vezes em ocasiões diferentes por raios, as pessoas começaram a chamar ele de homem para-raio. E a cada raio que atingia Sullivan, deixava sua marca. E como consequência, ele teve várias partes do corpo queimada, perdeu as sobrancelhas, unha dos dedos e cabelos. E não é à toa que cada um desses acontecimentos rendeu mais famas ao guarda, ao ponto de ser reconhecido pela instituição Guinness World Records como o maior sobrevivente de raios da história. O mais cabuloso é que o cara sobreviveu a 7 raios e morreu de uma forma absurda. Segundo relatos, ele tirou a própria vida com um revólver por causa de uma decepção amorosa. Super resistência.
Ter uma resistência fora do comum é algo bem normal para qualquer herói da Marvel ou DC. Como por exemplo o Capitão América, esse caso lembra muito ele. Na ficção, Steve Rogers consegue super força, resistência entre outros atributos após a aplicação de um soro experimental em seu corpo. E não muito diferente disso, na vida real o finlandês Eero Mantiaranta, campeão olímpico de esqui. Na época ficou conhecido como o primeiro atleta a testar positivo ao recém-criado exame antidoping. E por causa dele descobriram uma rara mutação no gene ligado à eritropoiese, ou seja, a produção de células vermelhas no sangue. E entenda por que esse cara era diferente. A corrente sanguínea do atleta transportava 50% a mais de oxigênio. Isso potencializava seu resultado em qualquer prova de resistência que ele fosse submetido. Então, esse foi um dos primeiros casos comprovados de humanos com super resistência. Homens peixe. Se você já tentou abrir os olhos e enxergar debaixo d'água, acredito que você notou que ficou com a visão embaçada. Isso acontece pelo simples fato que a pressão da água é maior do que a do ar, e dessa forma ela embaça o nosso globo ocular, atrapalhando a entrada de luz na retina. Por isso que quanto mais fundo você mergulhar, mais distorcida é a sua visão. Mas existe um povo chamado Moken que habita a região costeira da Tailândia. Eles são conhecidos como os ciganos do mar, por passar a maior parte do tempo vivendo em barcos em mar aberto. E geralmente eles só voltam à terra firme quando precisam restabelecer algum suprimento. Supondo que você tivesse genes da família Moken, você poderia enxergar perfeitamente debaixo da água. Acredita-se que esta mutação foi desenvolvida graças ao estilo de vida da tribo, que envolve longos mergulhos em pescarias submarinas. Uma pesquisa de uma revista científica em 2003, a Current Biology, mostrou que a mutação genética dos Mokens ocorreu porque eles mergulham o tempo todo. Então a íris dos seus olhos já não expandem embaixo da água como seria natural para nós. Isso permite que a luz distribua de forma correta e se adapte pelos seus olhos, tornando possível que eles enxerguem de forma nítida, mesmo a mais de 20 metros de profundidade. Visão noturna perfeita. Seu nome é Nong Yohui, e assim como o povo Moken, esse garotinho residente da China tem uma habilidade incrível que nunca foi vista antes por qualquer pessoa. Seus olhos têm uma cor bem peculiar, são azulados bem parecidos com um gato. Isso por si só já desperta muita curiosidade. Em nosso caso, precisamos de um ambiente bem iluminado para enxergarmos. E ao contrário disso, Nong consegue ver quase perfeitamente no escuro. E não somente isso, ele consegue ler e escrever perfeitamente, e detalhe, em um ambiente totalmente sem nenhum tipo de iluminação. Alguns médicos que acompanham o caso do garoto ficaram surpresos com a aparência de seus olhos. Além disso, Nong tem uma sensibilidade muito grande quando fica exposto à luz forte do sol. Diversos especialistas que já examinaram ele sugerem que sua visão especial é uma condição rara, que faz com que seus olhos tenham menos pigmentos, que protege contra alta sensibilidade de luz. Ou também podem considerar que seja rodopsina, uma proteína encontrada no epitélio pigmentado da retina dos olhos. O homem com ossos de rocha. Na maioria das pessoas, os ossos vêm perdendo a resistência e a massa à medida que envelhecemos. Um problema velho conhecido como osteoporose, que gera uma fragilidade óssea e pode causar, além de fraturas, muitas deformações nos ossos. Mas para ele, isso acontece de forma reversa. Tim, como é conhecido, tem uma condição rara, que faz com que seus ossos sejam 150% mais duros do que o granito. E se você não sabia, o granito é uma das rochas naturais mais sólidas que existe. Sua doença foi descoberta ainda quando ele era criança pelos seus pais. Um dos lados de seu rosto paralisou, enquanto o outro ainda sorria. Que bizarro, né? Os médicos que examinaram Tim relatam que essa doença é conhecida como esclerostiose e é muito rara, o que significa que pouquíssimas pessoas têm esse tipo de doença no mundo, somente cerca de 50. E não pense você que quem tem ossos inquebráveis só tem vantagens. Esse problema já colocou a vida dele em risco. Ainda quando criança, seu crânio começou a crescer menos do que o normal. E literalmente, ele começou a apertar o seu cérebro e nervos cranianos. E essa pressão no crânio pode causar paralisia facial e até a morte. E para resolver a situação, foi necessário um procedimento cirúrgico. Os médicos tiveram que cortar, lixar parte do crânio e colocar de volta na cabeça dele. E segundo especialistas, pessoas com esclerostiose sofrem a mutação nos genes SOST. E como o corpo não produz a proteína que avisa quando o osso deve parar de crescer, ele continua crescendo sem parar, como é o caso de Tim. Pessoas que não sentem dor. Você consegue imaginar uma vida sem sentir dor alguma? Parece perfeita, né? Mas tenha certeza que não é bem assim.
Existe somente cerca de 40 a 50 pessoas que têm essa doença chamada analgesia congênita. E essas pessoas geralmente não sentem dor alguma quando sofrem queimadura, cortes com navalha ou fratura nos ossos. Isso parece ótimo, né? Mas nem tudo são flores. Afinal, sentir dor também pode ser um alerta do nosso corpo, nos avisando que algo está errado. E algumas pessoas já passaram por diversos problemas por causa disso, como é o caso de Steve e seu irmão. Eles nasceram com essa rara mutação genética e não sentem dor. Os dois conseguem sentir o toque, mas nenhuma dor. Segundo Steve, desde a sua infância, ele já quebrou vários ossos do seu corpo sem nem perceber, além de vários outros problemas. Estudos mais aprofundados acabaram chegando à real causa da insensibilidade à dor. Ela é um problema genético que ataca homens e mulheres na mesma proporção, e que pode ser herdado de seus pais, e surge devido a mutações que afetam o gene NVA1.7. Em uma explicação simples, a insensibilidade à dor acontece quando um tipo de canal de nervos, que através de sinais eletroquímicos faz a comunicação com o sistema central do cérebro. Isso acaba não funcionando, portanto impede que as pessoas sintam dor. Conheço também o caso da mulher escocesa, Jo Cameron, de 71 anos. Ela vive em Inverness, na Escócia, e é uma das poucas pessoas no mundo que tem essa rara mutação genética. E além de não sentir dor alguma, ela também aparenta não ter medo de nada e nem ficar nervosa. E ela também tem algumas histórias curiosas. Se liga que essa acredita ser o sonho de muitas mulheres no mundo. Até mesmo no dia que estava no hospital prestes a dar à luz, ela conta que não sentiu nada. Pelo contrário, diz ainda que achou prazeroso. Ou algumas vezes quando estava na cozinha, chegou ao ponto de queimar o braço. E só percebeu isso por causa do cheiro de churrasco. E aí, curtiu o vídeo? Então deixa aí nos comentários a sua opinião. E se você não deixou o like no começo, faz isso agora. Dessa forma você vai me ajudar demais, você nem imagina o quanto. E também vou deixar mais alguns vídeos aqui no card que eu recomendo para você assistir, beleza? E é isso, muito obrigado por assistir, forte abraço, tamo junto, fui!